Oração para receber mais? Aleluia. Deus é bom demais. E Ele é nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Enquanto orávamos pela igreja, enquanto orávamos por vocês, subiu no nosso coração a seguinte percepção: Deus tem boas notícias para nossas vidas. Aleluia. Você crê que Deus tem boas notícias para você? Deus tem muitas boas notícias para as nossas vidas. E basicamente é sobre essas boas notícias que nós queremos compartilhar com vocês hoje à noite. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, abre aí sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1 e a partir do versículo 16. Romanos capítulo 1 e a partir do versículo 16. Aleluia. Diga assim comigo: Deus tem boas notícias para a minha vida hoje. Amém? Aleluia. Romanos capítulo 1 e a partir do versículo 16. Aleluia. Ele diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé ou pela fé. Amém, queridos? Queremos iniciar a mensagem aqui, o apóstolo Paulo falando, pelo que eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Perceba que afirmação poderosa. Paulo dizendo, eu não me envergonho do evangelho. Se você for pesquisar essa expressão evangelho, em qualquer dicionário bíblico, você vai encontrar ela significando boas novas, boas notícias e assim por diante. Mas nas minhas pesquisas, orando ao Espírito, eu percebi que o evangelho não apenas significa boas notícias, mas as boas notícias dos céus significa o evangelho. Aleluia. Essa palavra evangelho, lá ela foi traduzida como uma palavra grega para significar boas notícias. Não é que necessariamente o evangelho são as boas notícias, é que as boas notícias de Deus são o evangelho. Você entende isso? Aleluia. E desde que o mundo é mundo, que Deus, ele sempre se revelou como um Deus que tem boas notícias, boas mensagens, uma boa palavra para o seu povo. Amém, queridos? E aqui nós encontramos Paulo dizendo assim, olha, sobre essas boas notícias, eu não me envergonho. Eu não me envergonho das boas notícias de Deus. Eu não fico acanhado, eu não me afasto, eu não me distancio. Eu não tenho vergonha das boas notícias que Deus tem para a minha vida. Amém, amados? Você tem vergonha do evangelho? Glória a Deus, você não tem vergonha do evangelho. Do jeito que Paulo disse, nós podemos dizer, eu não me envergonho das boas notícias de Deus. Eu sei que tem muitas igrejas que nesses dias têm pregado condenação, têm pregado juízo, têm pregado um Deus que faz isso, um Deus que faz aquilo, mas deixa eu te falar uma coisa. Paulo falou assim, eu não me envergonho das boas notícias de Deus. Deus não tem más notícia para os seus filhos. Deus não tem uma notícia ruim para você. Deus não está com raiva de você. Deus não está querendo quebrar a sua perna, colocar uma doença em você, lhe punir ou lhe matar, até porque Ele não tem isso. Amém, amados? Diga assim, Deus não está com raiva de mim. Diga assim, Ele me ama. Vocês estão aqui? Eu não me envergonho, eu não me afasto, eu não deixo o evangelho se afastar de mim. Eu invisto no evangelho. Por que eu faço isso? Porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. No dia que você encontrar um crente fraco,
Entenda, ele não está faltando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós. O que é que ele está faltando? O Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a vida de Deus. É a mensagem de Deus. É o cuidado de Deus. É como Deus planejou para ser na sua e na minha vida. Amém, amados? Diga assim comigo, o Evangelho é o poder de Deus. Se o Evangelho são boas notícias dos céus, e os céus têm boas notícias para nós, entenda, quando você aprende a receber essas boas notícias, você vai estar se enchendo do poder de Deus. Amém? Uma igreja cheia do poder é uma igreja cheia de boas notícias dos céus. É uma igreja cheia de esperança do que Deus fez, do que Deus faz e do que Deus fará em nossas vidas. Amém, amados? Nós precisamos nos encher de boas notícias, de boas mensagens, daquilo que Deus tem para cada um de nós. E o Evangelho são essas boas notícias. Boas notícias de salvação para todo aquele que crê. O Evangelho são boas notícias de salvação para todo aquele que crê. Você é crente? Aleluia! Você sabia que a coisa mais preciosa que existe na vida de um filho de Deus é a sua crença, é a sua capacidade de crer, é a sua capacidade de absorver as boas notícias que Deus tem para a sua vida? Posso ouvir um amém seu? Aleluia! O Evangelho, amados, são boas notícias de salvação. Essa palavra salvação aqui, ela significa salvação, cura, libertação, preservação, perfeição, tudo que de bom Deus providenciou para mim e para você. Perceba que as boas notícias dos céus têm a capacidade de promover o poder de Deus para nos manter salvos, curados, libertos, renovados, transformados, avivados, cheios da bênção de Deus. Aleluia! Ele disse assim, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me afasto do Evangelho. Eu não penso que o Evangelho é pouca coisa. Eu não penso que o Evangelho é coisa de gente fanática, de gente que não tem o que fazer, de quem não trabalha. Não, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação da minha vida. E ele diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia. Veja que expressão maravilhosa está aqui no versículo 17. Paulo dizendo, visto que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. A justiça de Deus, ela se revela nessas boas notícias. E o que vem a ser a justiça de Deus? A justiça de Deus, amados, é toda a obra que Deus fez por mim e por você para nos salvar, para nos justificar. Lá em 2 Coríntios 5 e o versículo 21, ele diz assim, olha, aquele que não conheceu o pecado. E eu perguntaria para vocês, qual foi a única pessoa nessa terra que não conheceu o pecado? Diga assim comigo, Jesus. A palavra diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Essa posição de justiça, ela se revela no Evangelho. Um crente que não conhece a sua posição de justiça, ele é um crente vulnerável. Ele é um crente que fica à mercê dos ataques do diabo. Porque essa posição de justiça que Deus conquistou para nós, nos tornou filhos, amigos, justificados, salvos, eleitos, abençoados, predestinados, íntimos de Deus, família de Deus. Amém, amados? Você não é estranho para Deus. Você não é inimigo mais de Deus. Você não está de mal de Deus. Nem Deus está de mal de você. Por quê? Porque Ele te fez a sua justiça. Lá em Romanos 5:1 ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus.
Você foi justificado mediante a fé. Aleluia. Hoje você é a justiça de Deus. Você pode não se sentir assim. Você pode ainda não pensar assim. Mas é como Deus te vê. As boas novas do céu dizem que você agora não é mais inimigo de Deus. Você não é mais estranho para Deus. Hoje você é filho amado de Deus. Amém? Tudo que é de Deus pertence aos seus filhos. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém, queridos? Perceba que ele diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Mas eu diria para você, não somente a justiça. Se você entender a justiça, uma porta vai se abrir na sua vida para entender todas as demais bênçãos de Deus na sua vida. Como, por exemplo, a paternidade de Deus. Tem muitos crentes que até hoje só conseguem se ver como servos de Jeová. E nós somos servos de Jesus. Nós somos servos de Deus. Mas nós não somos apenas servos de Deus. Nós somos primariamente filhos de Deus. Mas é muito diferente, especialmente quem já é pai aqui, você ter na sua casa um empregado e um filho. Você consegue ver diferença entre alguém que trabalha na sua casa e alguém que é seu filho na sua casa? Pois Deus não nos vê apenas como servos, como trabalhadores, como quem coopera com Ele, como quem faz coisas na igreja, como quem prega o Evangelho. Não, Deus nos vê primariamente como filhos. E tudo isso se revela no Evangelho. Tudo isso se revela nas boas novas que os céus têm para nós. A autoridade do nome de Jesus, isso se revela no Evangelho. Amém? Aleluia! Vem comigo ainda em Romanos capítulo 4, e a partir do versículo 17. Toda a carta de Romanos, ela revela a nossa posição de justiça em Deus. Como Deus fez isso. Foi uma obra tão gloriosa que, escrevendo a Timóteo, Paulo revelou que isso era um mistério que estava oculto das gerações passadas. Era um mistério para o Antigo Testamento, mas para muita gente boa hoje, para a Igreja de Cristo, para muita gente que não tem recebido as boas novas do Evangelho, ainda tem sido um mistério. Mas à medida que o nosso coração se abre, amados, à medida que a revelação chega, à medida que você deixa as boas novas chegar no seu coração, o mistério deixa de ser mistério e passa a ser revelação. Aleluia! Abraão, ele viveu muito tempo atrás. Ele foi do tempo dos patriarcas. E Abraão, ele não viveu na aliança que nós estamos hoje. Mas ele aprendeu algumas coisas preciosas com Deus. E uma delas foi ouvir a voz de Deus. Diga assim comigo, ouvir Deus. E Abraão, ele aprendeu que o Deus que nós cremos, aqui em Romanos 4, 17, ele é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Diga assim, este é o meu Deus. Quando você pensa em Deus como sendo o Deus que vivifica os mortos, ou seja, ele é um Deus sobrenatural. E um Deus que chama à existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Você pensa assim, mas esse é Deus. Pois bem, este é o nosso Deus, que lá em Efésios 5, versículo 1, a palavra diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus é um Deus sobrenatural. Deus é um Deus que criou os céus e a terra falando a palavra. E ele é o Deus que se tornou o nosso Pai, o nosso exemplo de vida. Aleluia.
Perceba que ele continua dizendo aqui, em Romanos 4, versículo 18: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Por favor, diga assim comigo: creu. Aleluia. Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém, amados? Aleluia. Vocês conhecem bem a história de Abraão? E deixa eu falar algo para vocês. Desde que o mundo é mundo, que Deus trouxe boas novas para o seu povo. Deus trouxe boas novas para Adão. Deus trouxe boas novas para Noé. Deus trouxe boas novas para Enoque. E assim você sempre vai ver Deus trazendo boas notícias para o seu povo. Abraão não foi diferente. Mesmo quando Abraão já tinha uma idade avançada e a sua esposa era estéril, o Deus que é sobrenatural, ele trouxe uma boa notícia para Abraão. E qual era a boa notícia? Você vai ser pai de nações. Agora, eu sei que vocês conhecem a história. Isso naturalmente não era possível. Não tinha jeito nenhum. Nem por causa de Abraão, diz o texto, nem por causa da esposa que era estéril. Ou seja, não tinha jeito. Mas, mesmo para uma pessoa que não tinha jeito, Deus trouxe uma boa notícia. Davi, ele foi outro que Deus trouxe boas notícias. Se você estudar a história de Davi, ele foi rejeitado por tudo e por todos. Até mesmo na sua família, ele não foi reconhecido. Quando Samuel foi escolher, enviado por Deus, o próximo rei de Israel, quando Samuel foi lá para escolher, a família colocou os bonitões, os famosos, os guerreiros para ser escolhido, mas ninguém lembrou de Davi. Ninguém dava crédito para Davi. Talvez, naturalmente falando, até Davi desconfiasse dele mesmo, como alguns de nós. Mas Deus tinha boa notícia para Davi. Aleluia. Às vezes, quando pessoas não olham para a gente, ou não falam para a gente o que nós gostaríamos de ouvir, Deus dizer uma coisa para você. Deus olha para você e Ele tem boas notícias para você. Paulo, que era Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Gente ruim. Mas mesmo para um perseguidor da igreja, mesmo para alguém que a igreja fechava as portas, que tinha até pavor, Deus trouxe boas notícias para Saulo. Amém? Basicamente, Deus tratou com ele e mostrou para ele que ele seria aquele que anunciaria o evangelho nos 4 cantos desse mundo, para reis, para o seu povo, para os gentios, porque Deus tinha boas notícias para Saulo. Eu quero dizer hoje à noite, Deus tem boa notícia para você. Aleluia. Não tem uma noite que Deus feche os olhos para nenhum de nós. Não. Ele não somente tem os olhos postos em cada um de nós, como Ele quer se revelar para cada um de nós. Ele tem uma boa mensagem para o nosso coração. Ele não está com raiva de nenhum de nós. Deus não está chateado porque você faltou o último culto. Aleluia. Deus não está chateado porque você não orou hoje. Poucos améns? Aleluia. É porque vocês oram muito, né? Aleluia. Ao invés de estar pensando em punir a gente, Deus está pensando em trazer a gente para perto dele. Para as boas notícias que Ele tem para nós.
Agora, uma coisa que Deus quer que a gente aprenda é que Ele não vê como o homem vê. Deus não vê as coisas como o homem natural vê. Deus vê de uma forma sobrenatural. E Deus quis trabalhar em cada um dos seus filhos desta forma. No caso de Abraão, vocês sabem que o nome dele nem sequer era Abraão, era Abrão. Vamos ser sinceros, de Abrão para Abraão muda muito pouca coisa, não é verdade? Alguém me ajuda aqui? Parece que muda apenas uma letra, não é isso? Diga assim, apenas uma letra. Uma única letra. Mas sabe que esta letra mudou a vida de Abraão? Às vezes parece uma coisa pequena, mas quando Deus está trazendo uma mensagem para nós, por mais que aquilo pareça pequeno aos nossos olhos, aquilo tem o poder de mudar a nossa vida para sempre, Micael. Porque é a mensagem de Deus. E eu fui pesquisar, Abrão não era um nome ruim, não. Porque geralmente a gente pensa assim, o nome dele era muito ruim e Deus mudou para um nome top. Mas não, Abrão já era uma coisa muito boa. Pai exaltado. Falava de nobreza. Falava de um pai grande, coisa gloriosa. Mas ele não tinha filhos. Ele queria ter filhos. Talvez hoje você não pense que ter um filho é uma coisa muito gloriosa, mas nos dias de Abraão era a coisa mais gloriosa que uma família poderia querer, era ter filhos. E ele já estava com a idade avançada. E agora, para Deus convencer Abraão de se ver como Deus o via, o que é que Deus faz? Deus muda o nome dele. Você não vai ser apenas pai exaltado, mas agora você vai se chamar Abraão, ou seja, pai de multidões, pai de nações. E deixa eu dizer algo para vocês. De repente, imagina o primeiro dia, uma pessoa tendo seu nome modificado. Como foi para ele? Estranho, né? As pessoas chamavam ele de um nome e agora estavam chamando de outro nome. Quando chamavam pelo primeiro nome, remetia apenas a um pai exaltado. Mas agora que estavam chamando ele de Abraão, sempre isso vinha na mente dele. Eu sou pai de nações. Eu sou pai de multidões. Pai de nações. Pai de multidões. E aquilo entrou tão forte na vida dele, amados, que a Bíblia diz que Abraão, ele se tornou um exemplo de fé, o pai daqueles que são da fé, porque ele creu contra a esperança. Abraão, diz aqui no versículo 18, esperando contra a esperança. Ou seja, remando contra a maré. Indo de encontro àquilo que não dava esperança alguma. Seu corpo amortecido, a idade avançada de Sara, não tinha medicina como nos dias de hoje. Então, naturalmente, não tinha jeito. Mas contra uma situação assim, Abraão ele começou a se ver como Deus o via. Aleluia. E cada vez que uma pessoa chamava ele de Abraão, ele ainda não tinha filho. Isso foi outra coisa que me chamou muita atenção estudando sobre Abraão. Abraão, ele não creu depois que Deus deu Isaac para eles. Ele não mudou o nome depois que Deus abençoou ele. Não. Ele mudou antes. E mudar o nome aqui para nós, você não precisa amanhã mudar o seu nome, fique tranquilo. Aleluia. Mas você precisa aprender a mudar seus pensamentos. É como você se vê. De repente você é um vendedor. E você tem vendido uma quantidade que todo mundo está vendendo. Isso é o natural. Deus quer que você se veja como um grande vendedor. Um vendedor sobrenatural.
Não um vendedor que vende milhinhos, mas um vendedor que vende milhões. Isso era para ser mais engraçado. Aleluia. Abraão, ele creu quando tudo dizia, não tem jeito. Uma outra coisa que me despertou aqui, olhando para o exemplo de Abraão, no versículo 20 diz que ele não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E isso ele fez porque ele estava plenamente convicto de que aquele que fez a promessa era fiel para cumprir. Isso me chamou muita atenção. Plenamente convicto. Se tem uma coisa que o diabo tenta roubar da igreja em nossos dias, é a nossa convicção. É a nossa certeza. São as nossas garantias espirituais. É aquilo que a gente crê de verdade. E se eu perguntasse para você hoje, você tem muitas convicções em Deus? Como têm sido nossas convicções nas promessas, na palavra, nas boas novas de Deus? Tem sido 100% ou tem sido relativo? Alguém diria assim, mas pastor, como é assim essa questão de convicção? Deixa eu dizer uma coisa. Se eu falasse aqui, eu conheço todos vocês, e graças a Deus vocês vieram para o culto hoje. Se eu falasse assim, Ronaldo, fique de pé. A intenção não era dar uma ordem, mas a ideia era dizer, os demais não ficaram de pé. Porque você não tem essa convicção que você se chama Ronaldo. Eu acho que Sandoval não tem dúvida que o nome dele é Sandoval, Max e assim por diante. Mas ele ainda perguntou, é você mesmo. Só tem ele de Ronaldo aqui. E eu quero dizer com isso o quê? Que desde que ele nasceu, que ele é chamado de Ronaldo. De repente ele pode estar no meio de uma multidão. Se alguém falar Ronaldo, ele vai. Agora, se alguém disser assim, Joãozinho, ele não vai atentar. Porque ele não é Joãozinho. Mas perceba que isso, me parece que ele tem 40 anos de idade. Está muito jovem ainda. Mas 40 anos sendo chamado de Ronaldo, não dá para a pessoa ficar com dúvida que ele é Ronaldo. Vocês estão aqui, amados? Você sabe como é que Deus te chama? Sabe que Deus te chama de filho amado? Sabe que Deus te chama de mais que vencedor? Sabe que Deus te chama, Ele não chamou apenas Maria, quando Gabriel apareceu e trouxe boas notícias para Maria, mas Ele chama cada um de nós de bem-aventurados. Aleluia. Deus nos chama de mais que vencedores. Deus nos chama como filhos eleitos, família de Deus, nobreza. Você é elite. Você é geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é o melhor de Deus nessa terra. Quando Deus pensou numa coisa top, Ele fez você. Aleluia. Aleluia. E para seus filhos, Deus, Ele nos trouxe boas mensagens. Diga assim comigo, boa mensagem. Aleluia. Vem comigo ainda nos Salmos, um salmo que você conhece mais do que o pastor, o Salmo 91. Aleluia. Este é um salmo messiânico. É um salmo que fala do Messias, de Jesus. Mas nós cremos
que é a palavra de Deus e a palavra também é para a família de Deus. Vocês creem também? Então nós podemos ler esse salmo e mesmo ele estando no Antigo Testamento, nós podemos receber as revelações, tipo o coração de Deus, o que Deus queria ministrar neste salmo para as nossas vidas. E perceba que eu comecei falando das boas novas, depois eu exemplifiquei aqui com Abraão, e eu quero entrar nesses salmos. Sabe que você pode e deve entrar na Bíblia? Você sabia que a Bíblia foi escrita para você? A Bíblia foi escrita para mim e para você. O Evangelho está na Bíblia. O Evangelho faz parte da Bíblia. A Bíblia é mais do que o Evangelho. Mas o Evangelho são as boas novas de Deus hoje para a sua igreja. É tipo assim, é a manchete do dia para hoje. É o Evangelho. Você tem o Antigo Testamento, nós podemos amar, mas as boas notícias estão no Evangelho. Amém, queridos? E mesmo estando aqui no Salmo 91, perceba que preciosidade Deus revela para nós aqui no Salmo 91. Ele diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Por favor, diga assim, Deus está falando comigo. Você crê nisso? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte ou minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. Aleluia. 2 versículos imprescindíveis nas nossas vidas. Você poderia até fazer uma grande cartaz, faixa ou outdoor e colocar dentro da sua casa com esses 2 versículos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Nosso primeiro chamado é para estarmos habitando no esconderijo do Altíssimo. Você concorda que o esconderijo do Altíssimo é um bom lugar para nós estarmos? Não é um bom lugar para você ir de vez em quando. É um bom lugar para você estar permanentemente. Habitando lá. Quando nós nascemos de novo, quando nós nos convertemos, Juninho, nós nos tornamos novas criaturas. Nós entramos na família de Deus. E nós passamos a habitar nesse lugar. Agora, tem uma coisa que a igreja parece que não entendeu ainda. Essa questão de habitar não é questão de Deus para conosco. É uma questão nossa para com Deus. Perceba que ele não diz assim, se Deus estiver... Não é assim que começa o Salmo. Ele diz assim, aquele que habita... A Sandra que habita, a Maricélia que habita no esconderijo do Altíssimo. Diga assim, o esconderijo do Altíssimo é um lugar. Você entende isso? Na verdade, é muito difícil de entender. Mas você foi chamado por Deus para estar habitando nele, vivendo nele. Segundo aos Coríntios 5,17, ele diz assim, se alguém está em Cristo. Esse habitar hoje, na Nova Aliança, significa estar em Cristo, estar aliançado, ser família de Deus. Estão comigo? O que habita, não o que vai de vez em quando. Eu sei que a maioria de vocês trabalham, graças a Deus. E é comum a gente trabalhar 8 horas por dia numa empresa. Não é mais ou menos assim? Geralmente, quem trabalha pouco, trabalha 8 horas por dia. Você poderia dizer que você habita na empresa que você trabalha? Não. Apesar que você é obrigado a admitir que você passa uma boa parte do tempo na empresa, mas aquilo não é habitar.
Habitar, amados, é quando você está lá e não sai de jeito algum. O segredo de uma vida vitoriosa em Deus começa no habitar. Um amém para uma revelação tão maravilhosa. Aleluia. Havia uma canção de um ministério que eu gosto muito, que ele dizia assim: quando a tempestade vem, eu corro para o esconderijo do Altíssimo. Parece muito bonito, mas preste atenção nisso. Se você está fora, você tem que correr mesmo. Mas o plano perfeito é você estar lá no esconderijo. Para que quando a tempestade chegar, ou o dia mau chegar, ele encontre você protegido. Aleluia. Se o esconderijo do Altíssimo fosse um grande guarda-chuva, eu diria para você, você nunca deveria sair sem seu guarda-chuva. Aleluia. Já viu alguém, ou já aconteceu com você, está na rua e de repente cai aquele toró, você estava desprevenido. Toró é uma chuva forte. Toró, tradução, Nordeste, Goiás. Já aconteceu com todos nós. Graças a Deus isso não é pecado. Mas, e quanto à proteção de Deus? Você sabia que Deus não tira a proteção das nossas vidas? Pastor, e como acontece tantas coisas? Porque muita gente vive fora da proteção de Deus. Crentes, gente boa, gente que vai para a igreja. A proteção está, mas entenda, quem tem que ir habitar no esconderijo do Altíssimo somos nós. Somos nós quem devemos fazer do Senhor a nossa morada. O passo inicial numa vida vitoriosa, numa vida bem-sucedida, uma vida abençoada nessa terra, é você aprender a habitar no esconderijo do Altíssimo. Quando você habita, você mantém um relacionamento com o Pai. Você não somente vai na igreja, você não somente dá o seu dízimo, você não só canta lindo e maravilhosamente na igreja. Não, você permanece em Deus. Aleluia. E quando você aprende a habitar, uma outra coisa que vai nos levar a uma vida vitoriosa é descansar à sombra do Onipotente. Diga assim comigo, descansar. Eita, palavra poderosa para nossos dias. É um tempo onde tanta gente está angustiada, com medo, estressada, preocupada, ansiosa, tudo que é coisa negativa. Mas Deus está dizendo para mim e para você hoje à noite que nós precisamos aprender a descansar à sombra do Onipotente. Não é fazer, não é merecer, não é ser o melhor da igreja, não é ser quem mais prega, não, é descansar. Diga assim comigo, descansar. Deus quer que você aprenda a descansar. Esse descanso aí não é ficar de perna para o ar, não é ser vagal, ser alguém que vagabundo. Não, amado, não é isso. Esse descanso é o descanso da fé. Aleluia. Esse descanso é uma posição de quem confia em Deus. Marianice. Quem confia em Deus não aprende tudo que é de Bíblia. Quem confia em Deus aprende a descansar. Tem gente que sabe tudo de Bíblia e vive estressado. Quer dizer, ele sabe a teoria, mas ele não aprendeu a descansar. Não aprendeu a confiar no Senhor. Não aprendeu a viver com esperança em Deus. Acreditar o melhor.
Então, de repente, hoje é domingo. Uma pessoa que descansa em Deus sabe que amanhã é segunda, é um dia maravilhoso para Deus lhe abençoar. Por que Deus não me abençoaria na segunda-feira? Por que Ele me abençoaria só no domingo? Deus não é estranho assim, amados. Todo dia é dia de nós descansarmos no Senhor. Confiarmos totalmente em Deus. Às vezes, não é difícil para alguns crentes passar a noite inteira orando. Eu não quero fundir a cabeça de vocês, por favor. Fica aqui no raciocínio. Tem gente que passa a noite inteira gritando: Jeová, 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 Deus, Deus. Isso não é descansar. Está mais para desespero, gospel, do que para fé em Deus. Na maioria das vezes, é claro que você pode orar. É claro que existe um tempo para nós clamarmos a Deus. Nós não queremos anular isso. Há equilíbrio em todas essas coisas. Mas muitas vezes confiar em Deus significa ir dormir. E ter uma excelente noite de sono. Deus não quer, amados, que nós sejamos espiritualistas. Forçando a barra para ser um super crente. Não, Deus quer que você seja apenas espiritual. Pessoas espirituais, elas aprendem a conviver com a simplicidade das coisas. Tudo não tem que ser uma coisa. Não, amados. Você não tem que ser um neurótico gospel. Você pode ser espiritual, sem ser desmiolado. Vocês estão aqui? Aleluia. Descansando, à sombra. Não é no sol de meio-dia, não. À sombra do Onipotente. Há uma unção, à sombra do Onipotente. A mão do Senhor lembra para a gente a unção, o Espírito Santo, o cuidado de Deus. Você precisa aprender a se estar debaixo da mão poderosa do Senhor. Deixar Deus ser Deus na sua vida. Deixar Ele cuidar de você. Tem pessoas que têm 50 anos e ainda não aprendeu a cuidar da sua própria vida. Deixa eu dizer uma coisa. Está na hora de você aprender a deixar Deus cuidar. Aleluia. Quem habita, abre as portas para o descanso. E quem aprende a descansar, se torna inevitável que ela cumpra o versículo 2 e o 9 do Salmo 91, que diz assim: diz ao Senhor. Tem uma outra versão que fala: direi do Senhor. E uma mais moderna fala assim: este pode dizer do Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. Amém, amados? Não é, vocês já ouviram milhares de vezes a gente pregando sobre isso. Não é você simplesmente ficar falando, é você estar habitando nele, em comunhão com Ele, considerando a presença dEle em você. E de repente, as boas notícias que chegou no seu coração, que você é a justiça de Deus, que Deus é seu Pai, que você é amado do Senhor, que Ele tem um bom futuro para você, que você tem autoridade no nome de Jesus, que você é família de Deus. Quando essas boas notícias estão no seu coração, você descansa e você diz. Aleluia! Você cuida do seu ambiente espiritual, habitando, descansando no Senhor, ou seja, confiando em Deus. E dizendo
aquilo que você crê. Daí isso é tão importante a gente encher nossos corações de boas notícias. Diga assim comigo, boas notícias. Você precisa todo dia ouvir boas notícias. Ou seja, ouvir o Evangelho. Ou seja, ouvir Deus. Todo dia, pastor. Todo dia. Porque você precisa proteger a sua vida todo dia. Você não pode ir para o esconderijo do Altíssimo um dia e no outro dia sair de lá e resolver as coisas na força do seu braço, na sua maluquice, no seu estresse. Não. Você tem que permanecer lá, naquele ambiente de comunhão, naquele ambiente de oração, naquele ambiente de entrega. Todos os dias nós devemos depender de Deus. Todo dia nós devemos depender de Deus. Todo dia você deve depender de Deus. No seu trabalho você deve depender do Senhor. Na sua casa você deve depender do Senhor. Tem coisas que você já aprendeu a fazer em casa. Mas eu digo, quando você depende do Senhor, Ele faz mais rápido, com mais qualidade, com mais excelência por você. Vocês estão aqui hoje? Aleluia. Perceba que eu vou dizer algo muito sério para vocês. Eu sei que vocês gostam muito do Salmo 91, mas eu vou dar um ultimato para vocês. O versículo 3 em diante é só bênção, é só promessa, é só glória, é só maravilha. Mas o versículo 3 em diante, ele só se cumpre quando a gente habita, descansa e declara. Veja que ele diz no versículo 3, pois ele quem? Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, quando você faz sua parte, a minha parte é certo que eu vou fazer. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu diria assim, Ele é um Deus de livramentos. Aleluia. Laços malignos. Todo dia o diabo prepara laços, ciladas, armadilhas para pegar nossas vidas. E nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, precisamos estar com a nossa fé em dia com o Senhor e declarando aquilo que a gente crê. Deus será para você tudo que você declarar que Ele é. Você quer refúgio? Declare que Ele é o seu refúgio. Você quer proteção? Declare, Ele é a sua fortaleza. Você quer ter alguém forte no seu time? Declare, Deus é o melhor no meu time. Amém, amados? Lá ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu diria assim, se Deus é do seu time, quem vai te vencer? Diga assim, Deus é por nós. Ele diz assim, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Perceba que ele diz aqui, seguro. Debaixo, como uma galinha que cuida dos seus pintos. Deus, Ele cuida dos seus filhos. Debaixo de suas asas você tem segurança. Segurança é para filho de Deus. Você tem segurança 24 horas por dia. Aleluia. Então você pode declarar, Deus é minha segurança. Deus está me protegendo. Deus é o meu refúgio. Amém, amados? Ele diz assim, não te assustarás. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Eita, que tanta coisa ruim. Percebe que ele diz assim, não te assustarás. Não te assustarás. Ou seja, você não vai viver com medo. Medo não faz parte da sua natureza. Não te assustarás quando você habita no esconderijo do Altíssimo. Quando você desenvolve uma fé
que descansa no Senhor. E quando você declara aquilo que você crê, você não vai viver com medo. Medo não foi feito para você. Amém, amados? Aleluia. Percebe que ele diz assim: caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Diga assim: eu não serei atingido. Aleluia. Você crê nisso, amados? Aleluia. É só você permanecer nele. Não somente na hora do culto, mas saiu do culto, permanece no Senhor. Chegou em casa, permanece nele. Aleluia. Vai trabalhar, permanece habitando no esconderijo do Altíssimo. Não pensa que é a igreja quem nos representa, que é a igreja, que é o pastor, que é a pregação, quem garante a sua vitória. Não, é você estando habitando no esconderijo do Altíssimo. Você não vem para a igreja para habitar em Deus. Você vem para a igreja porque você já habita em Deus. Você não vem para a igreja porque você está carente de Deus. Não, você já é cheio da vida de Deus. Agora, porque você é cheio da vida de Deus, você tem prazer em vir para a igreja, se reunir com seus irmãos. Amém, amados? E desfrutar da unção coletiva que Deus, nosso Pai, tem preparado para cada um de nós. Ele diz assim, versículo 9: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na sua família, na sua casa, no seu lar. Aleluia. Eu tenho uma pergunta muito séria para perguntar para vocês. Será que vale a pena fazer de Deus a nossa morada? Será que vale a pena desenvolver uma vida de descanso em Deus? Será que vale a pena todo dia, todo instante, estar declarando aquilo que nós cremos? Claro, porque as consequências vêm. A falta de confissão, a falta de fé, a falta de comunhão também tem consequências. A gente fica vulnerável. A Bíblia diz que o diabo ele vai tentar lançar os seus dardos inflamados do maligno, setas, pensamentos ruins, pensamentos distorcidos, pensamentos de derrota, pensamentos para nos enfraquecer, pensamentos para nos tirar do foco, do plano, do alvo, que é Cristo. O diabo vai continuar sendo o diabo. Todo dia o diabo está habitando no esconderijo dos problemas. Todo dia o diabo está tentando as nossas vidas. E eu e você precisamos, de uma vez por todas, abrir nossos olhos espirituais para enxergar e distinguir o que não é de Deus e o que é de Deus. Deus não deveria ter tanto sacrifício para nos convencer que Ele é o melhor para nós. Mas parece que Deus está continuamente dizendo para todos nós: se volte para mim, confie em mim, se achegue a mim, eu vou fazer. Deus está dizendo: olha, eu vou livrar, eu vou proteger, eu vou prosperar, eu vou acontecer. Mas você está disposto a dar um passo? Teve um dia que todos nós, se não todos, mas a maioria absoluta, teve um dia na nossa vida que alguém fez um apelo. Você quer receber Jesus no seu coração? No meu caso foi com 15 anos. Há 34 anos atrás. Eu disse sim. Na beira de uma piscina, estava passando um filme bem antigo. Tem uma amiga minha aqui que conhece, sabe até o nome. Era na manivela, chapiscado. Eu estava jogando bola. E por curiosidade, fui lá no clube da piscina
ver o que movimento era aquele. E fiquei lá. E vendo aquele negócio feio, chapiscado, eu era muito moderninho, estava jogando bola, mas no meio do filme, o filme falava sobre os céus e o inferno. E no meio do filme, um jovem tinha ido para o inferno. E lá no inferno, no meio das chamas, ele dizia assim: bem que me falaram de Jesus e eu não quis acreditar. Ele estava vendo que agora era real. Aquela frase não foi um super sermão, uma super pregação. Foi aquela frase que tocou no meu coração e naquele dia eu disse: sim, Jesus. São 34 anos e eu não me desviei. Só que durante esses 34 anos eu não tive a mesma consciência que eu tenho hoje. Com a consciência que eu tenho hoje, eu diria para vocês: não é suficiente você dizer, eu aceito Jesus, há 100 anos atrás. Todo dia devemos dizer, eu aceito Jesus. Todo dia você se renova em Deus. Todo dia você se levanta em Deus. Às vezes passamos por problemas pessoais, problemas na família, problemas na saúde. E quando isso acontece, a impressão que a gente tem é que somente a gente passa por aquilo. Ninguém mais está passando problema nessa vida. Mas deixa eu te contar um segredo para você. Todos nós passamos por problemas todos os dias. Não tem um crente que é separado dos problemas porque ele é muito espiritual. Não, todos nós, todos os dias, passamos, enfrentamos problemas. A questão não é se os problemas, as tempestades, o dia mau, a bexiga, o que nome que for, se ele vai chegar para nós. A questão é, onde nós vamos estar quando o dia mau chegar? Qual será a nossa posição quando a má notícia chegar? O que eu vou dizer do Senhor? Eu vou dizer, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus, Ele é o meu pastor, nada me faltará? Ou eu vou dizer assim, eita, deu ruim hoje. Onde você leu na Bíblia Jesus se lamentando de um dia? Onde você leu na sua Bíblia um problema chegou para Jesus e Jesus começou a coçar a cabeça e dizer assim, lascou-se. Tem jeito não. Não, amados. Para cada diversidade, para cada problema, para cada tempestade, Jesus tinha uma palavra de Deus. Se eram circunstâncias naturais, se o vento estava soprando o contrário, ele tinha uma palavra para o vento. Se era o diabo, ele também tinha uma palavra para o diabo. Eu digo para você, tem uma palavra para cada situação. Diga ao seu problema. Não deixe o seu problema falar mais alto na sua vida. Fale mais alto do que o seu problema. Você tem boas notícias dentro de você. Você tem uma boa nova dentro de você. Você não é órfão, você não é sozinho, você não é desamparado, você não é desprestigiado, você não é um Zé Ninguém. Você é filho amado de Deus. Ele diz que Ele dá ordem aos seus anjos para te proteger. Deus dá ordem aos seus anjos. Sabe quando é que essas ordens são dadas? Quando você declara a palavra. Você diz, Ele está me protegendo. Hoje eu vou ter um dia livre do mal. Os anjos de Deus vão trabalhar ao seu favor. Porque Deus dá ordem aos seus anjos para te proteger, para que você não tropece em nenhuma pedra. Tropeço não é para nós. Tropeço é para quem anda com a cara para o ar. Você anda confiante em Deus. Aleluia. Abraão creu quando não tinha mais esperança. Abraão ficou convicto quando ainda a esposa não tinha barriga. Ele estava convicto e convencido.
Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Amados, nós temos cerca de 200 e poucas nações no mundo. 200 e tantas nações. Nós temos gente na China, gente na Tailândia, gente na Inglaterra, gente em Portugal, gente na África, gente na Argentina, em todo lugar do mundo. E não existe uma pessoa para quem Deus decepcionou. No meio das tribos indígenas, nas tribos africanas, não tem um único exemplo no mundo que Deus tenha decepcionado. E está agora a gente com a cara pro ar. Será que Deus vai abençoar? Não, não tem será. Ele está conosco. Não tem se. Ele já fez por nós. Deus é conosco. Deus é por nós. Deus está no nosso time. Deus é o nosso melhor amigo. Deus nos ama tanto que se Ele tivesse enviado só as boas notícias, já estava bom demais. Mas Ele enviou o Consolador, o Ajudador, o Advogado, o Paracletos, o Espírito Santo para habitar em nós. Eu não me envergonho do Espírito Santo, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de ser crente, eu não me envergonho das boas notícias, eu não me envergonho da palavra de Deus. Todo dia, se você não se envergonha da palavra de Deus, tenha ela no seu coração e na sua boca. No seu coração e na sua boca. Está doendo? Não diga, está doendo, diga, Deus me cura. A mesma boca que pode dizer, está doendo, pode dizer, Deus me cura. A mesma boca que pode dizer, estou cansado, pode dizer, o Senhor me restaura. O Senhor renova as minhas forças. A mesma boca que pode dizer assim, não tem nada em casa, pastor. Pode dizer, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. A mesma boca que pode dizer assim, nada funciona na minha vida. Pode dizer assim, Deus está cuidando de mim. Deus está dando ordem aos seus anjos. Tem anjos trabalhando ao meu favor. Só um anjo de Deus, um único anjo de Deus, tem poder de resolver nossos problemas todos juntos. Só um só anjo de Deus. Aleluia. Aleluia. Vocês estão aqui? Aleluia. Você foi chamado não só para ser evangélico, você foi chamado para habitar em Deus. Ter intimidade com Ele, se relacionar com Ele. É dessa intimidade, é desse coração desprendido, é dessa disposição de coração de dizer, Pai, eu quero a Tua vontade na minha vida, eu quero o Teu querer na minha vida, eu quero o que o Senhor tem para a minha família, para a minha vida, eu quero cumprir os propósitos de Deus na minha vida. Os planos que Deus tem para mim, eu quero cumprir. Você desenvolve tudo isso, habitando no Senhor. Eu já falei isso uma vez, eu estou encerrando. A gente não habita em dois lugares ao mesmo tempo. Tem uma lei da física parecida com isso. Entenda de uma vez por todas. O nosso lugar é em Deus. É descansando nele. É deixando ele ser o primeiro. Você pergunta, pastor, como é o primeiro? É só dizer, Deus, tu és o primeiro da minha vida? Não. É quando as boas notícias chegam no seu coração, você agarra ela com todas as forças. Primeiro você recebe com alegria. Dá para saber se você está recebendo de Deus, se você se alegra com o que Deus fala com você. E dá para saber se o que Ele fala com você vai permanecer em você, se você agarra isso com uma atitude de coração. Muita gente vem para a igreja, ouve a palavra e perde a palavra. A semente é plantada e ele perde.
ou porque caiu à beira do caminho, ou porque caiu entre os espinhos, ou porque caiu em um solo rochoso. Mas para que as boas notícias do Evangelho frutifiquem na minha e na sua vida, você precisa agarrar essa palavra. Você precisa querer, desejar, segurar essa palavra. Não ser um ouvinte negligente. Não ouvir de qualquer jeito. Não achar que é qualquer coisa. Amados, Deus falando não é qualquer coisa. Ele quer que você aprenda a habitar. Ele quer que você aprenda a descansar. Como diz aquela música. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Deus quer que você descanse. Tem situações que você poderia recorrer a milhões de pessoas. Não ia resolver. Mas quando você descansa em Deus, Isaías 64, 4, diz assim, olha, nunca se viu e nunca se ouviu falar. Um Deus como o nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você não sabia disso, saiba hoje. Deus está trabalhando por você. Enquanto você espera nele, enquanto você mantém a sua fé nele, ele está trabalhando por você. Não pense que amanhã vai ser um dia ruim. Não pense que essa semana vai ser uma semana complicada. Não! Enche o seu coração de esperança. Comece a dizer para você mesmo. Nem que seja você que tenha que ouvir você. Comece a dizer, vou ter uma semana maravilhosa. Vou receber presentes que eu nem imaginava. Comece, quando for para casa, vá declarando. Deus vai me surpreender nessa semana. E eu vou ficar surpreendido com meu Pai. Comece a crer em boas notícias. Deus tem uma boa notícia geral da sua palavra, mas Deus tem boas notícias específicas para o seu coração. Coisa que Ele só falaria para você. Ele quer falar. E Ele está falando. Amém, amados? Diga assim, o Senhor é o meu pastor. Diga assim, eu tenho o melhor pastor do mundo. Diga assim, o seu nome é Jesus. Diga assim, Ele é tão bom, tão maravilhoso, que Ele está cuidando de mim. Ele está me protegendo. Ele está me ensinando. Ele está me fortalecendo. Ele está me ungindo. Ele me capacita. Ele me fortalece. Diga assim, os melhores pensamentos é o meu pastor, quem tem para mim. Diga assim, Ele me guia a pastos verdejantes. Diga assim, o meu pastor não tem capim seco para a minha vida. Diga assim, Ele tem pastos verdejantes, águas de descanso. Diga assim, diga saboreando o que você está falando. Diga assim, águas de descanso. Perceba que não é água de estresse, mas são águas de descanso. São instruções do Espírito Santo no seu coração. Aí você quer fazer de um jeito, o Espírito Santo diz, vá por aqui. Não responda dessa forma para o seu esposo. Vá por aqui. Aleluia. Esse Salmo 23, ele conclui dizendo assim, olha, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente que a bondade de Deus e o amor de Deus vão estar presentes todos os dias da minha vida. E eu concluo dizendo assim para vocês, não tenha expectativa que algo ruim vai acontecer. Não creia no pior. Não creia numa má notícia. Viva na certeza. A bondade dele está seguindo a gente. O amor de Deus está cuidando de nós.
Deus não está brincando de religião, nem de igreja, nem de gospel. Deus está brincando de ser pai. De ser um bom pai. De se relacionar com seus filhos. Certamente que a bondade dele vai estar presente durante essa semana. Certamente que você vai receber boas notícias essa semana. Certamente que você vai ser surpreendido. Certamente que você terá livramentos. Pessoas estão ouvindo má notícia, você vai receber boa notícia. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, o amor de Deus, vão estar presentes na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios. Amém, amados? Você quer a bondade de Deus no seu salário? Você quer a bondade de Deus na sua saúde? Na sua família? Certamente, diga comigo, certamente. Amém? Ministério de Música, por favor.